Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a energia sexual criativa feminina que nós mulheres temos e que flui conforme o nosso ciclo menstrual e para quem já viveu a menopausa, conforme a influência das luas. Sejam todas bem-vindas. A gente está começando mais um bate-papo ao vivo, que é sempre bem direto, reto, sucinto e didático, do jeito que eu gosto de ensinar. Enquanto vocês vão entrando, eu vou fixar aqui qual é o tema de hoje, tá? Para quem for entrando, já saber o que vai acompanhar, Energia sexual. Já vou te aceitar aí, resiliência. Aqui, Criativa feminina. Aqui. Vou fixar aqui o tema para todo mundo saber o que a gente conversa hoje e por que eu trouxe este tema, né? Principalmente aqui em parceria com a resiliência humana hoje. Primeiramente, bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Eu sou Karine, eu sou a criadora do método Ginecologia Emocional. Eu já trabalho, já desenvolvi esse trabalho, desenvolvo ele desde 2013. Um trabalho reconhecido por muitos ginecologistas em 28 países, onde a gente já conseguiu ajudar cerca de 6 mil mulheres que tinham irregularidades ginecológicas e não faziam ideia do quanto o nosso emocional impacta o sistema ginecológico e dá vazão a esses problemas de saúde, problemas menstruais, inclusive, tá? E hoje eu vou falar sobre a energia sexual criativa feminina. Por que eu vou falar disso? Porque ainda existe muito tabu e muito preconceito das mulheres, especialmente, em conhecer o próprio corpo, em naturalizar a sexualidade feminina e quebrar com esse sistema patriarcal que durante séculos vem nos privando do autoconhecimento cíclico feminino, do desenvolvimento da nossa sexualidade, do nosso prazer sexual. Prova disso é que a gente tem ainda no mundo, em pleno século XXI, países que mutilam meninas tirando o clitóris a seco. E milhares de meninas morrem. Isso acontece ainda em lugares da África. E existem ONGs e trabalhos sérios tentando combater esse tipo de violência, de agressão contra o feminino, contra as meninas, tá? Então é muito importante que a gente pontue aqui que nós fomos, todos os seres humanos, não são só as mulheres, nós somos criados e educados para achar que o sexo é algo pecaminoso, que vem do pecado, que é algo errado, que é algo sujo, que é algo que nós não podemos viver com prazer. E se a gente falar um pouquinho sobre a história das meninas desde que nascem com o próprio corpo, não tem uma mulher aqui que vai dizer para mim que quando era criança e descobriu a masturbação, teve apoio familiar para continuar conhecendo o corpo. Não vai existir uma mulher aqui que tenha passado por isso. Nós todas, incluindo eu, fomos retalhadas na infância quando a gente descobriu a masturbação sem nem saber o que era isso. Porque quando os meninos descobrem a masturbação, a sociedade, a cultura social é fazer com que os meninos mantenham isso da porta do banheiro para dentro e respeitam isso. Quando a menina descobre isso numa brincadeira e a família percebe, ou as pessoas que estão no convívio social percebem, o que eles vão fazer? Vão proibir essa menina. Vão dizer que isso é feio, que isso é errado, que isso não pode ser feito. Vão retalhar. E aí, qual é a primeira impressão que nós, meninas, temos sobre algo que o corpo mostra que é gostoso? Que é errado, que não pode ser feito, que a gente não pode ter essa sensação. E isso precisa ser conversado hoje socialmente numa linguagem aberta, didática, pedagógica, para educar as meninas. E principalmente para quebrar os preconceitos e os tabus
com a nossa sexualidade, com o nosso prazer. Hoje a gente tem aqui no Brasil um estudo que, na minha opinião e na de muitos ginecologistas, está totalmente defasado. Esse estudo diz, essa pesquisa diz que 30% das mulheres já em idade sexual ativa, né? 30% nunca tiveram orgasmo. Mas esse número está completamente errado. Eu arrisco dizer que 70% das mulheres brasileiras, tá? Não posso falar muito pelas gringas, mas as brasileiras nunca tiveram um orgasmo. Por quê? Porque a gente está vindo dessa cultura onde não ensina a diferença entre energia sexual criativa e a sexualidade. As duas têm que andar juntas? Não necessariamente. O que é energia sexual criativa? Então, assim, quando nós mulheres já passamos pela menopausa, tá? Ou estamos em idade fértil, nós temos uma fase no ciclo onde essa energia está expansiva, tá para fora, é uma energia de criação, de realização, de materialização, de libido, lembrando que libido não se restringe a desejo sexual, libido é uma pulsão de vida, libido significa minha alegria de viver. E, obviamente, uma pessoa que está sem alegria de viver, ela vai estar defasada em todas as áreas da vida e vai pegar na sexualidade dela, tá? Mas a energia sexual criativa, ela tem muito a ver com uma mulher que conhece o próprio ciclo, que sabe utilizar as ferramentas de autoconhecimento cíclico e que sabe perceber o seu período de energia sexual criativa para fora, expansivo, onde ela tem que se apropriar dessa energia para realizar as coisas, tá? Porque ela tá nesse pique. Para as mulheres que menstruam e não usam hormônios, não tomam pílula, não usam DIU hormonal, não usam implante, essa energia ela fica mais latente. Por quê? Porque ela está diretamente ligada ao centro energético uterino. Nós temos 7 chakras aqui, que a gente sabe, mas a gente não vê. E a mulher que tem sistema ginecológico, ela tem como se fosse uma espécie de um 8º chakra na direção uterina, que é o centro energético uterino, né? Independente dela já ter tirado o útero. Se você é uma mulher que você já passou pela esterectomia, você tem esse centro de energia aí. Você talvez só não saiba usufruir do que ele te traz, porque você não sabe reconhecer as suas fases cíclicas com base nas fases da lua. Mulheres que menstruam sem hormônios, elas vão ter essa fase mais latente no período fértil, tá? Nos seus 7 dias de período fértil ali, onde ela vai estar com essa energia de realização, de materialização, ela consegue o que ela quer. A mulher tem mais autoestima, ela tem mais amor próprio nessa fase, ela tem mais autoconfiança, tá? E as mulheres que já passaram pela menopausa ou pela esterectomia, não as que usam hormônio, porque os hormônios vão estar com isso bloqueado, tá? Mas essas mulheres, elas vão ter essa fase, essa energia sexual criativa mais latente de realização, quando nós estivermos na fase da lua cheia, que é a lua que a gente está agora, né? Então, essa energia não necessariamente ela está ligada ao ato sexual, ao fazer sexo. O que já prova que uma mulher que está fazendo sexo com frequência, não necessariamente está com a sua energia sexual criativa feminina. Porque a gente está falando de uma energia que vem da conexão da mulher com os seus ciclos, com a influência das luas, com esse autoconhecimento, com essa sabedoria e que sabe se apropriar das potências de cada fase do ciclo que o seu centro energético uterino está oferecendo. Tá? Mulheres, não é porque uma mulher faz sexo à torto direito que ela tá com a energia sexual criativa feminina. Pode até estar acontecendo ao contrário. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram falar sobre o cuidado que nós devemos ter quando a gente faz sexo com alguém. Porque isso é uma troca de energia muito íntima, muito profunda e muito sagrada, tá? Por isso que pessoas que muitas vezes estão se relacionando com muitos parceiros ou parceiras, que existem fases na vida de certas pessoas em que elas precisam viver isso, a vida emocional, a psique vira tudo uma bagunça junto, tá? Porque é como se a gente estivesse captando a energia sexual de diversas pessoas diferentes
E aí vem diversas situações que essas pessoas estão vivendo, confusões emocionais, energia que pode estar em outra frequência que não é bacana, tá? Então, a vida dessa pessoa acaba se conectando com essas energias também, porque tudo é energia, gente. Hoje em dia a gente já sabe que o corpo não é matéria, o corpo é energia condensada, tá? Então, como tudo é energia, uma pessoa que está fazendo sexo com muitas pessoas diferentes, sem olhar um pouquinho para ver, peraí, deixa eu ver que energia é essa que vai entrar em contato com a minha energia íntima, sacra, sagrada. Ela pode ir para um caminho onde ela está super longe da energia sexual criativa feminina, tá? Ela pode estar totalmente no oposto. Agora, uma mulher que ela já detém esses conhecimentos, que ela já conhece, que ela está conectada com o seu autoconhecimento, com a sua espiritualidade, que ela percebe a sacralidade do sexo em si, se ela encontra um parceiro ou uma parceira, independente da preferência sexual dela, e que está na mesma sintonia, o que vai acontecer com esse casal? Esse casal só vai crescer. Esse casal, além de estar fazendo sexo de uma maneira responsável, saudável e com uma troca de energia equivalente, positiva, vai crescer junto. É aí que a gente vê muitos casais que prosperam juntos, que materializam seus sonhos juntos, que crescem juntos em tantos âmbitos da vida. Olha o joinha aí, confirmando o que eu tô falando, né? Então a gente tem que saber separar o que é energia criativa, sexual criativa feminina, que está ligada ao autoconhecimento feminino individual, independente de fazer sexo ou não, de parceiros ou parceiras, e saber em que momento utilizá-la, esteja essa mulher ainda menstruando ou passado pela menopausa, tá? E nós precisamos entender que a questão sexual feminina, que não necessariamente está ligada à energia sexual criativa, mas as duas coisas podem caminhar juntas, e quando caminham juntas, falam muito a respeito do nosso desenvolvimento humano, que estão mostrando o nível de consciência que a gente está em se relacionar sexualmente, em perceber o que é essa energia e trabalhar as duas simultaneamente, tá? Para que a gente não caia num pensamento preconceituoso, confuso, e que atrela isso ao ato de fazer sexo. Nós, mulheres, temos não só a sexualidade bloqueada, tá? Por conta do número de abusos que nós sofremos, que a nossa ancestralidade sofreu, por todo esse histórico desde a infância com masturbação que eu falei aqui no início dessa live de hoje, por quanto a nossa sexualidade é tolhida. Quanto menos a mulher conhecer o seu corpo, a sua sexualidade e as potências do seu ciclo e da menopausa, mais poder o sistema tem sobre nós. Porque quando uma mulher não conhece o corpo, ela vai ao médico, ela diz que ela está com uma dor, o ginecologista olha, pede todos os exames, aqui entre aspas, estou dizendo, porque não são todos. A mulher às vezes volta para casa com um diagnóstico errado, tá? Ou sem diagnóstico e com uma cartela de pílula para tomar. E ela não sabe o que está acontecendo no corpo. Ela não sabe o que ela tem. E ela confia plenamente nessa autoridade que a sociedade colocou como o supremo sobre a saúde da mulher. No entanto, a principal pessoa que vai saber da sua saúde íntima, ginecológica, da sua sexualidade é você, mulher. Porque só você sabe o que você viveu com o seu corpo e na condição feminina desde que você nasceu. E se você não tem informação sobre situações que a sua mãe viveu durante a sua gestação e que criam traumas ali intrauterinos já nesse bebê, tá? Então, toda a nossa história não, é muito raro se tiver alguma mulher aqui que teve desde a infância apoio com a masturbação, informação sobre menstruação, que teve acolhimento quando foi ter a primeira relação sexual, que viveu uma vida perfeita sexual feminina no âmbito ginecológico e menstrual. Por favor, se apresente, porque eu estou há 13 anos procurando essa mulher no mundo e encontrei uma. Uma eu encontrei. Uma eu encontrei. Se chama Mônica Porto. Ela já é uma anciã, uma mulher muito respeitada, que trabalhou
no sistema clínico médico de saúde brasileiro, que é uma fisioterapeuta pélvica e uma grande bruxa das medicinas naturais, da ginecologia natural. A Mônica, ela sempre teve apoio da mãe dela desde a infância. Quando ela passou pela primeira menstruação, ela já sabia do que se tratava. Foi feita toda uma cerimônia de celebração para a primeira menstruação, sem constrangimento, sem vergonha, sem falta de informação, que é tudo que as mulheres vivem hoje. E eu vivi. Tá? Esse trabalho nasceu de todas as dores, de todos os problemas, de todos os erros médicos que eu sofri dos 16 aos 31 anos, tá? Então, esse trabalho de ginecologia emocional nasceu de uma dor que uma jornalista que eu era viveu e que a partir de uma perda de uma parte importante do corpo, que foi meu braço direito num acidente, eu me conectei com o meu corpo todo e eu decidi que eu ia buscar um caminho que respeitasse mais o meu corpo, as minhas necessidades, para tratar os meus ovários na época. Porque o anticoncepcional não tratava nada. Ele estava me bloqueando de ter acesso a esses conhecimentos que hoje eu estou passando para vocês, tá? Então, eu gosto sempre de reforçar, o hormônio, nem o DIU hormonal e nem a pílula anticoncepcional vão tratar nenhum problema ginecológico, tá? O que eles estão fazendo é bloquear teu ciclo e te alivia dos sintomas. Mas você está sem produzir hormônios essenciais, você está sem acesso a esse oráculo que é o seu ciclo, e você consegue sanar todos os sintomas e curar a doença quando você aprende a fazer a leitura das mensagens que essas irregularidades estão trazendo sobre você. Meu papel aqui é informar. Meu papel aqui é esclarecer e mostrar que existe outro caminho, tá? E que esse caminho tem sucesso. E aí vai de cada mulher se conectar com isso ou não. Lembrando que mesmo quando eu atendo o paciente, eu consigo pegar na mão da paciente e ir até uma parte desse caminho, tá? A outra parte é o protocolo de tratamento integrativo que eu entrego para a mulher e que ela vai seguir, vai depender muito da disponibilidade dela, de se olhar, de se reconhecer, de passar a partir desse momento a priorizar a sua espiritualidade, a sua energia feminina e o seu autoconhecimento cíclico, tá? Então, gente, hoje eu expliquei aqui para vocês a diferença entre energia sexual criativa feminina, como nós podemos acessá-la, tá? E também falei aqui o quanto a sexualidade está ou não ligada a essa energia, tá? Expliquei para as mulheres que já passaram pela menopausa como elas identificam esse período e as mulheres que ainda menstruam livre de hormônios podem aprender a identificar esse período e os outros 3 que nós temos e as potências que nós temos em cada um deles através do método ginecologia emocional, tá? Eu sou a Karime, criadora do método de ginecologia emocional, e tô aqui na Resiliência Humana de segunda a quinta, às 13 horas, horário de Brasília, sempre trazendo uma reflexão sobre um assunto do universo feminino e que converge com a nossa saúde ginecológica, porque nós somos seres íntegros. Nós integramos 3 campos aqui e até 4 que eu gosto de trabalhar: o espiritual, o emocional, o energético e o físico. E as dores referentes a tudo que a gente viveu com o nosso feminino vão ressoar no nosso sistema ginecológico, tá? Quem quiser conhecer mais, segue a ginecologia emocional. Eu tenho conteúdo sobre todas as doenças também no meu canal do YouTube, sobre todos os conhecimentos ancestrais femininos e sobre psicossomática feminina. São todos bem-vindos nas minhas redes, tá? Eu fico por aqui, amanhã eu tô de volta. Quero agradecer a companhia de todas vocês. Se alguém tiver perguntas, eu deixei uma caixinha aberta nos meus stories lá na Ginecologia Emocional hoje, tá? Corram lá, porque eu vou responder tudo. Beijo no coração, até amanhã. Obrigada pela companhia e tchau, tchau.